Brasilinas e brasileiros, preparem a pipoca, acendam o incenso e se acomodem, porque hoje o cardápio do Oi Luiz está gourmet. Humilhação internacional com toque de manjericão, derrota judicial com direito a puxão de orelha europeu e a nossa bancada do STF passando a maior vergonha do século XXI. Fazia tempo que o algoritmo da alegria não entregava um banquete desses para nós. Para quem estava morando em Marte ou trancado no banheiro do aeroporto e perdeu o contexto, Carla Zambelli, a ruiva mais polêmica do Congresso, ex-deputada federal, tinha sido condenada pela primeira turma do STF, presidida por quem? Por ele, o onipresente, o onisciente, o homem que engoliu o Código Penal, Xander Clayson. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Que coincidência maravilhosa, não é mesmo? Ele investiga, ele acusa, ele é vítima, ele julga e ele preside a turma. É o primeiro self-service da justiça. A condenação foi a mais de 10 anos de cadeia. O motivo? Supostamente ter contratado o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, aquele rapaz que tem mais cara de quem joga tíbia no porão da avó do que de gênio da computação, para invadir o sistema CNJ. E o que apareceu no sistema falsificado? Um mandado de prisão contra quem? Quem? Ministro Alexandre de Moraes. Contra o próprio Alexandre de Moraes. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Jura, Sherlock? O cara falsificou um mandado contra o próprio juiz que ia julgar o caso? Que roteiro maravilhoso! Parece episódio rejeitado de Black Mirror, escrito pelo roteirista de A Praça é Nossa. Você acha? Aí a Carla, que não é boba nem nada, pegou o passaporte em maio do ano passado, deu uma passada nos States, foi para a Itália e em julho acabou rodando em Roma. Ficou presa por 7 meses. 7 meses enclausurada na terra do macarrão, enquanto o governo Lula salivava, mandando cartinha para o Ministério da Justiça italiano. Manda ela de volta, por favor, nunca te pedi nada. O Xandão quer inaugurar uma ala nova na Papuda. E aí chegou ontem, dia 22 de maio de 2026, dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Gente, o destino tem um senso de humor fantástico. A Suprema Corte de Cassação de Roma simplesmente destruiu a decisão anterior que autorizava a extradição. Justiça da Itália barra extradição de Carla Zambelli e manda soltar ex-deputada. Mandou soltar a Zambelli na hora, na noite de sexta-feira. Olha o nível do desespero do nosso imperador careca. Enquanto os italianos debatiam o recurso lá em Roma, Chanderleia estava aqui, espumando de raiva, mandando ofício para o Ministério da Justiça e para as Relações Exteriores, exigindo que avançassem com a extradição, mesmo com recursos pendentes na Itália. O cara queria atropelar a soberania italiana. Ele achou que a Suprema Corte de Roma era igual à Assembleia Legislativa do Amapá, onde ele manda um WhatsApp e todo mundo obedece. Não quero saber de recurso. Bota a ruiva no avião da Fábio agora. Dudut, Chanderleia tomou uma porta na cara que o eco foi ouvido até no Vaticano. Ministro Alexandre de Moraes. Agora, meus amigos, abre o olho que o recheio desse canole é radioativo. A decisão da Itália não foi só um não vamos mandar não, valeu, abraço. A corte italiana expôs as entranhas do modus operandi da nossa República das Bananas. O advogado da Carla, Dr. Fábio Pagnosi, deu uma entrevista para o Oeste Sem Filtro logo após a soltura da cliente e soltou uma bomba que faz qualquer cidadão com 2 neurônios funcionais passar mal de rir. Quando a Zambelli foi presa, em julho, todos os ministros e responsáveis do Brasil estiveram lá, declarou o advogado. A gente teve muito a mão do Brasil na Corte de Apelação. Vocês ouviram isso? Todos os ministros e responsáveis do Brasil estiveram lá. Tradução para o português claro, direto e sem filtro. A comitiva do amor viajou com o dinheiro dos seus impostos, pegou hotel 5 estrelas em Roma, tomou vinho de 500 euros, tudo para fazer lobby, pressão e assédio moral dentro de um tribunal estrangeiro. Os caras saíram do cercadinho de Brasília para tentar carteirar juiz europeu. E pior que nas primeiras instâncias, funcionou. A Corte de Apelação, provavelmente tonta de tanto ouvir burocrata brasileiro chorar as pitangas, aceitou extraditar.
Imagina a festa no grupo de WhatsApp dos ministros do STF. Ih, a Itália caiu no nosso papo, irmão. Prepara o terno de gala que a ruiva vem aí. Só que o jogo só acaba quando termina, meu querido. O recurso subiu para a Corte de Cassação, a instância máxima, o topo da cadeia alimentar jurídica da Itália, lugar onde os parças do Chanderleia não têm entrada VIP, onde o lobby de Brasília não tem sinal de Wi-Fi. E o que o advogado disse? Quando foi levado para a Suprema Corte, ela prestou bastante atenção. Meu Deus do céu! Uma Suprema Corte que presta atenção nos autos. Que conceito revolucionário! Que ideia absurdamente fascista e antidemocrática! Julgar com base nas leis e nas provas em vez de julgar com base no fígado e no ego do relator? Alguém avisa para o STF que isso existe? Que choque cultural! Talvez o nosso Supremo Taiaiá Federal devesse experimentar esse troço um dia. Mas calma, não vamos pedir demais, né? Primeiro eles precisam aprender a ler a nossa própria Constituição. E agora, vamos para o momento do linchamento intelectual do nosso judiciário. Uma especialista em direito internacional foi ouvida para explicar, em termos jurídicos, o tamanho do prejuízo. Presta atenção no nível da humilhação. E a corte examinou, muito bem encaminhada pela defesa de Carla Zambelli, de que durante este processo, no curso desse processo, houve aí violações de direitos humanos fundamentais. Ou seja, o devido processo legal não foi observado conforme deveria ter sido. Ela não teve direito à ampla defesa. Quem a julgou não deveria ter julgado da forma que o fez. Ou seja, a corte examinou tecnicamente se durante o processo, fosse ele lá qualquer que seja o processo, mas nesse específico, se houve violação dos direitos fundamentais do réu. E a corte considerou que essas violações, ou grande parte dos direitos humanos do réu durante o processo, grande parte foi violada. Então, comparou o processo da Carla Zambelli com as obrigações que uma corte correta, justa, deve observar quando julga alguém. E tirou de onde esses parâmetros, esses princípios? Da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Então, a Corte ficou apegada ao que determina a Corte Europeia dos Direitos do Homem, no que diz respeito ao devido processo legal, à observância do contraditório e ao juiz natural, a quem deveria ela ter respondido desde o início. E então, examinou esses aspectos técnicos e se apegou a esses princípios de direitos humanos, que são muito caros, muito importantes na União Europeia, especialmente na Itália. Então, a corte se saiu, de uma certa forma, como eu tenho dito, muito bem, porque ela não disse, olha, não, ela era inocente, não houve invasão, não, aqui na Itália não são crimes, não, ela foi perseguida política. Não, ele examinou se o processo no Brasil foi um processo justo, correto, e que observou os direitos humanos esses fixados pela Convenção Europeia, mas que também são fixados aqui pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então foi, na verdade, uma puxada de orelha no Poder Judiciário brasileiro, sem ter dito isso de forma clara. Um puxão de orelha. Vamos fazer a autópsia do ridículo. Vamos listar o que a Corte Europeia descobriu ao analisar o inquérito do fim do mundo do Chander Clayson. Põe na tela os tópicos do vexame. Item 1. A Corte analisou se houve violação de direitos humanos fundamentais no processo do STF. Conclusão? Houve. Que surpresa, né? Item 2. A Corte verificou se a ré teve direito à ampla defesa. Conclusão? Não teve. O direito de defesa no STF hoje em dia funciona assim. Você fala por 10 minutos, o ministro mexe no celular e depois lê um voto de 200 páginas que já estava impresso desde a semana passada. Item 3. A Corte avaliou se o juiz que julgou tinha competência legal para julgar. Conclusão? Não tinha. O Xandão virou o juiz universal do planeta Terra. Se um meteoro cair em Curitiba, a culpa é do meteoro e quem julga é o Alexandre. Item 4. A Corte comparou o padrão do STF com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Conclusão? Grande parte dos direitos humanos do réu foi violada. Rapaz, a Itália olhou para o STF e falou: Ah, vocês estão jogando, gente, igual tribunale medievale. Só falta la povera, a cappelle brucia. E tem o grande finale.
A especialista explicou que a Itália se recusou a mandar a Carla de volta, porque concluiu que se ela fosse jogada nas prisões brasileiras, seria submetida a condições desumanas que nós, na União Europeia, não aprovamos. Minha gente, que bufetada! A Itália, que, sejamos sinceros, é uma bagunça deliciosa, um país que troca de primeiro-ministro igual a gente troca de meia, onde a burocracia parece um quadro do Salvador Dalí e a fila do correio demora 3 dias, olhou para o Brasil e disse: Perto de vocês a gente é a Suíça. O sistema de vocês é pré-histórico. Que vergonha! Imagina se o julgamento fosse na Alemanha ou na Suíça. O Xandão ia sair de lá direto para o Tribunal de Haia. Mas a melhor parte da sexta-feira foi o pós-crise. Imagina a Carla Zambelli saindo do presídio em Roma, quase 10 da noite, congelando com a mão tremendo mais que vara verde, gravando um vídeo para o Instagram. Hoje, 22 de maio de 26, dia de Santa Rita, a gente conseguiu. O Peremílio conseguiu fazer o impossível, que era lutar contra um sistema gigantesco. Ele foi um grande leão em tudo isso. E eu tô tremendo aqui com a mão, tipo, segurar com as duas. E esse é o primeiro vídeo que eu faço em liberdade. Em liberdade. E foi muito bonito. Quero dizer para vocês que quando disseram pra gente, uma moça do cárcere falou pra gente que eu estaria livre e que tendria que eu te laveva espeta e eu teria que sair hoje ainda, então não podia ficar mais lá, né? E aí ele disse, aí o que aconteceu? Todo mundo começou a ver que estava acontecendo alguma coisa. E aí eu peguei, todo mundo começou a aplaudir bastante, né? Ficar feliz, e eu disse assim: essa vitória foi de Deus, eu consagrei nossa vitória a Deus. Exato. E disse, disse bem alto, dentro da prisão, cada um de vocês que crederem em Deus, que creem em Deus, Deus vai abençoar. Porque essa vitória nossa, a gente consagrou a Ele. Ele conseguiu, Ele deu força para os nossos advogados e agora a gente está livre, graças a Deus, para continuar uma vida de missão. Vocês não sabem ainda qual é essa missão, mas logo, logo vocês vão saber pelos meus canais. Vitória, vitória, vitória. Vitória. Grazie tanto, Peremílio. Ciao a tutti. Ah, é lindo. Aplaudiu a liberdade. E no meio disso, o Gustavo Gayer ligando para ela numa videoconferência que parecia a final de Copa do Mundo. Fala, irmão. Cadê? Cadê ela? Não quero ver sua cara feia, não. Cadê ela? Ah, não, meu Deus do céu! Eu sou de verdade, eu tô livre. Meu Deus, que alegria, cara. O Bruno me ligou para me avisar, eu quase bati o carro, eu tava dirigindo na rodovia. Eu tive que parar no acostamento. E eu já fui e gravei o vídeo. Que alegria! Ô, Carla, minha motherfucker! O Gayer parecia criança que acabou de descobrir que as aulas de segunda-feira foram canceladas. Eu tô livre! Ela tá livre! Todo mundo tá livre! Só que a Carla soltou uma frase no final que deve ter feito o Xander Clayson gastar 3 vidros de lustramóveis na careca de tanta raiva. Ela disse: agora a gente está livre para continuar uma vida de missão. Vocês não sabem ainda qual é essa missão, mas logo vão saber. Missão? Ih, lá vem. O que será? Vai abrir um canal de ASMR no YouTube? Vai vender curso de como despistar a PF no aeroporto? Ninguém sabe. Meus amigos, Xanderleia está colecionando não internacional igual a adolescente feio na porta da balada. O placar da diplomacia jurídica do STF no exterior está mais vergonhoso que o do Vasco contra o Flamengo. Ninguém em país civilizado leva o careca a sério. O cara acha que o mundo inteiro é a Praça dos Três Poderes, onde ele estala os dedos e a PF bate na porta. Lá fora, meu irmão, na Europa, nos Estados Unidos, onde existe esse conceito antiquado e burguês chamado devido processo legal, as ordens dele têm o mesmo valor jurídico que um papel higiênico usado. Xander Clayson no exterior não passa de um palestrante de evento corporativo que ninguém quer ouvir. É o puro suco do mico diplomático em escala global. De todo jeito, lembra desse deboche da Mortadela Lima?
Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Pois é, hoje quem tá rindo é a Carla Zambelli. Só isso já põe um sorriso no meu rosto. É rir pra não chorar, brasilinas e brasilinos, ou sentar e esperar o dia em que o Brasil vai lembrar o que significa a palavra Constituição. Por enquanto, vamos nos deliciar, sabendo que Xander Cleison tomou mais um fora internacional e foi mais humilhado que candidato feio no namoro na TV. Eu sou o Luiz, esse foi o Oi Luiz. Deixa o seu like se você também prefere a justiça em italiano, se inscreve no canal e até a próxima humilhação internacional. Fui! A sua companhia.